Bom dia, minha filha, tudo bem com vocês? 10 horas da manhã, estamos aqui nesta quinta-feira, mais uma vez, para fazer uma aulinha de costura. Tô te esperando aqui pra gente vir fazer esta aula. Hoje vamos fazer um porta-óculos, bem fácil, rápido e útil, na verdade. Então, bora lá, vem comigo, chama as amigas que eu tô te esperando para vir fazer essa delícia dessa aula aqui comigo. Então, é o seguinte, o que a gente precisa inicialmente para fazer essa aula? Sejam todas muito bem-vindas, obrigado pelo carinho, por estarem aqui comigo nesta aula de hoje. Vamos precisar de um cursor, vamos precisar de zíper. Eu tô usando um mosquetão que eu vou ensinar para vocês para que eu preciso. E aí a gente vai falar sobre a medida e sobre a modelagem. Modelagem essa foi feita na mão. Deixa eu melhorar a luz aqui. Eu acho que eu diminui um pouquinho, peraí. A modelagem eu fiz na mão e a olho, tá? Então, o que eu pensei? Eu usei o meu óculos como referência, tá? Então, eu peguei meu óculos e usei ele em cima de um papel. Então, eu vou colocar vocês aqui, ó, só para vocês entenderem como é que eu fiz. Peguei um pedacinho de papel e esse aqui tem 18 por 11. 18 por 11. Aí eu dobro esse pedaço ao meio, para já ter essa medida aqui. E fiz uma diminuição, aqui tinha 11, e fiz uma diminuição do bico para cá de 1 centímetro, para dar essa chanfradinha, sabe? Para deixar ele um pouquinho em forma de trapézio. E aí a gente usa essa medida de 1 centímetro menor aqui. Arredondei o cantinho e fiz a ponta do nariz, tá? Então, aí, quando eu abro, eu já tenho a forma de um porta-óculos. Quando a gente coloca o óculos aqui dentro, ó, ele encaixa perfeitamente. Então, o que a gente tem que pensar? Isso aqui é um óculos de leitura, um óculos de grau. Eles são menores. E eu queria que ele ficasse bem justinho. Mas você pode fazer para óculos de sol. Você só tem que ter essa medida. A gente tem que pensar que no final do óculos eu preciso de uma margem de costura. Então, isso aqui precisa ter aí uns 2 centímetros maior. Aqui deve ter 1,5 centímetros de cada lado. Eu vou considerar meio de costura e uma margem para eu poder dar volume para essa peça, tá? Para ele poder vir e fazer essa peça. Então, ou seja, vem cá comigo. Qualquer medida que você usar... Oi, Janete, tudo bem? Regina, Sandra, Patrícia, Fabiana, Rejane, Aide... Edneia, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. E aí, o que a gente precisa ter como referência? Se a gente sabe qual é o óculos que eu quero, eu vou usar aquele padrão de acordo com o óculos. Então, se eu tenho óculos de sol, que eu tenho hastes muito largas, muito volumosas, eu vou aumentar um pouquinho. Aqui até que nem precisa aumentar tanto. Mas aqui, talvez eu tenha que aumentar para ele poder dar volume. Essa altura aqui, ó, de 11, ela tá bem confortável, tá? Ela vai sobrar até que bastante espaço aqui. Eu deixei com essa quantidade de espaço para quando a gente tiver correntinha, sabe? Às vezes a gente coloca a correntinha porque a idade chega para longe e às vezes não chega para perto e vice-versa, né? E aí acontece da gente precisar de correntinha, tá bom? Bom, fiz aí o tecido, coloquei na manta, não fiz quilt, aí eu fiz as duas, não fiz o recorte antecipado da modelagem, vou fazer direito com direito e desenhei a modelagem aqui. Então, na hora que eu já costurar, aí eu costuro um no outro e depois eu recorto. Lembrando que, se você for fazer essa modelagem aqui, e aqui eu tô costurando no risco, ou seja, eu ainda vou ter margem de costura. Se você quiser fazer já cortada, aumenta isso aqui em 1 centímetro. Então, faz 20, né? 18 aqui, você vai colocar 1 centímetro pra cá e 1 pra cá, vai dar 20 por 12 ou 11,5. E aí, depois, quando você fizer a costura, vai dar tudo certo. Beleza? Dúvidas até aí? Bom dia, Mônica. Oi, Elaine, tudo bom com você? Regina, olha quem tá aqui comigo. Fala oi pra turma. Oi. Tudo bem? A Mama tá aqui comigo. Tem até uma amiga aqui comigo também. E aí ela tá me ajudando aqui, ó, fazendo... Aqui, fuçando. Então, vamos lá, gente. O que eu vou fazer? Deixa eu me arrumar aqui direitinho. Eu sou assim.
pra gente fazer essa primeira costura. Então, vamos lá. Olha, tem uma turma de Pelotas. A Mônica. Dona Marilene, Janete, não tá aí. Eu sempre falo, né, Janete? Toda vez que você vem aqui, eu queria agradecer. Aí eu queria mandar um beijo especial pra Janete por causa do seguinte. A gente tava proseando, que eu e a Janete, a gente se conheceu num workshop. E olha só que engraçado, né? Quando ela foi nesse workshop, ela me deu um presentinho. Ela me deu uma caixinha de bombom de presente. Claro que a gente adora bombom, né? Eu ganhei uma caixinha de bombom dela, muito linda. E essa caixinha de bombom me acompanha pra onde eu vou. Essa caixinha de bombom tá comigo porque eu coloco uns clipes nela. E essa caixinha sempre tá comigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar pra vocês é que semana passada a gente teve uma aula de canto mitrado. E olha que legal que foi. Eu tava conversando com a Janete off. Depois da aula aqui, eu tava conversando com a Janete. Aí a Janete foi me pedindo, mas Giovana, eu queria fazer isso, tirando umas dúvidas, né? E aí a gente tava, nós duas conversando. E aqui a caixinha! Aqui, ó, eu ganhei da Janete essa caixinha no workshop e eu carrego os meus clipes principais, ele sempre fica aqui, ó. Eu tenho muito carinho de ter, eu sempre lembro dela aqui, porque tá sempre aqui essa caixinha. E é muito legal, viu, Janete? Tá sempre no meu coração aqui, ó. Aí, a gente tava batendo um papo, e aí ela pegou e falou assim, eu ensinei a fazer canto mitrado semana passada, né? Aí, eu tava lá conversando e tal, ela virou e falou assim, Gi, então significa que eu tenho que fazer do centro, eu tenho que aumentar, tipo, 12 centímetros? A gente tava conversando num negócio lá. Aí eu falei, caramba, é exatamente isso. E eu queria falar pra vocês o quanto é importante vocês participarem, trocarem, o quanto eu sou grata a esse encontro com vocês. Porque às vezes a gente acha que a gente tá com o objetivo de ensinar e tal, mas a gente acaba aprendendo umas coisas muito legais durante a aula, sabe? É muito, muito bacana. Bom, a gente vai colocar, deixa eu ver... A Mônica falou, que linda sua mãe. A Rosane falou, bom dia. Bom dia a todos. A sua mãe também. A Laís também. Eu não vi ela aqui semana passada. Janete também tá te mandando um beijo. Então, bora lá. Ó, vou colocar aqui, nesse caso, eu vou colocar direito com direito do meu zíper. Então, zíper encostadinho lá no finalzinho do meu tecido. E vou fazer uma costura. Eu gosto de fazer primeiro uma costura que a gente chama de costura de segurança, tá? O que é costura de segurança? É para não deixar o zíper andar, ó. Então ele não vai andar mais. Aí eu vou vir com o forrinho e vou colocar o forrinho também no mesmo lugar. Eu vou colocar ele aqui, direito com direito. E vou fazer uma costura de segurança também. Só para não deixar ele andar. Agora, eu vou virar ao contrário, porque eu consigo olhar a cremalheira, ó. Eu tô olhando a cremalheira aqui e eu vou fazer uma costura aqui. Nessa peça, eu tô usando o pezinho de zíper. Eu gosto demais de usar o pé de zíper, gente. Ele vai ficar, ele dá uma beleza, ele dá uma estrutura muito legal. Ele tá com um ponto bem largão, ó. Ó, ele fica certinho no lugar, tá vendo? Então, ele não fica aquele zíper sambando a hora que a gente termina. Aí, o que eu vou fazer? Jogar todo mundo para um lado só. Tecido e forro de um lado só. Vinco bem aqui, para que esse tecido não suba, né? Conseguiu ver aí, mãe? Demorei, mas achei. Aí, marquei todo mundo aqui. Agora, eu vou fazer um pesponto. Para que serve esse pesponto? Ele serve para assentar isso aqui. E o forrinho não subir. Sabe quando a gente mastiga o freio? É quando a gente coloca o cursor, ele mastiga o forrinho. E aí nessa ele pode acabar estragando a nossa peça, né? Então vamos lá. Coloquei ele aqui. Agora eu vou colocar a segunda etapa. Então, bem na beiradinha, encosto e faço a costurinha. Costurinha de segurança, usando o pezinho de zíper. Gente, vem cá, amiga. Não fica com preguiça de trocar o pezinho, não.
Usa o pezinho de zíper que você vai ver que ele dá uma beleza muito legal na peça. Direito com direito da peça. E vamos então fazer a outra costurinha aqui, de segurança também. Aí você pode falar assim pra mim, eu prefiro direto, ok. Eu tenho experiência, gosto de direto, economizo tempo, ok. Mas eu gosto porque eu acho que ela fica mais estável, sabe? Minha mania, tá bom? Vamos lá, fiz aqui, agora a gente vai jogar isso pra cá. E vamos jogar o forrinho pra lá também, ó. Forrinho com forrinho. E todo mundo pro outro lado. E vamos colocar na máquina e costurinha de pesponto. E bora lá fazer uma costurinha de pesponto. Não sei se eu já falei hoje, pesponto não só ela tem como fazer o embelezamento, como segurar tudo lá, ó. Aí por que eu gosto de usar o pé de zíper? Porque aí ele não dança. Quando a gente não põe o pé de zíper, ele fica muito afastado aqui e fica aquela sambando demais. Eu não gosto, eu gosto que ele fica lá, ó, bem justinho, tá? A dica pra quem tá começando aí, vamos ver. Verdade, não estava no meu ciático? Não, verdade, não está. Não está. Mas depois que eu assisti... Opa, desculpa, mãe. Adorei a aula. Que legal, Laís. Você não estava bem, né, semana passada? Maravilha. A Rosane falou bom dia. É isso aí. Ó, quando eu falo que ele deixa juntinho aqui, ele evita que a gente mastigue aí o cursor, né? Que é importante. E também ele evita que a gente, quando não sobra bastante, o cursor, o carrinho, ele pode ficar meio frouxo e aí desgastando o tecido. E com o tempo você vai ter um zíper danificado. E com o zíper danificado você vai perder a peça, porque uma vez que você estragou esse ponto... Ó, aqui a regra esse meu mosquitinho aqui, ele tem 1,5 de abertura. Se é 1,5 de abertura, a gente faz vezes 4, já ensinei isso pra vocês. Então eu cortei um tecidinho de 6. Como eu queria ele bem justinho, eu cortei com 5,5, ó. Aí ele fica ali, ó, bem certinho, tá? Isso aqui, eu tô fazendo isso porque vou fazer uma viagem, né, num determinado momento aí do ano. E eu quero eu quero usar ele pra colocar meu óculos de verdade, junto com uma bolsinha que eu fiz, que eu já ensinei vocês aqui também. Aquela bolsinha de celular, né? E aí, eu vou colocar o óculos penduradinho do lado de fora, porque a bolsinha ficou bem pequenininha, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Vou colocar uma etiquetinha, porque é sempre legal a gente colocar. E, peraí. Eu só preciso achar agora onde tá o desenho. Então, ó, o que é a atenção que eu tenho que ter? O meu cursor fechando pra cá, eu tenho que colocar o meu puxador aqui também. Então, peraí. Esse tem que vir aqui. E a minha etiquetinha também quero ela desse mesmo lado. Peraí. Vou colocar aqui, agora eu vou colocar, ó, direito com direito. E aí eu posso, para de falar, e aí? Desgraceira. Não pode. Eu percebo, já tô lá, ninguém falando 10 vezes a mesma coisa, já ia até falar agora. Ó, agora fala ó, em vez de falar e aí, fala ó. O pô é também, o pô, ó. Trava, né? Quando você pensa, não vou falar, e você trava, aí você fala, não vou falar, aí você não sabe se você falou, e aí, se você falou né, se você falou pô, enfim, vamos lá.
Eu fiz o desenho antecipadamente, já da forma que eu queria. Agora eu vou costurar sobre o risco. Então eu estabilizei ele para que ele ficasse aqui dentro e esse tecido não andasse. Eu já tinha mais ou menos a medida, então eu coloquei aqui, eu tenho tanto o regulador, o puxadorzinho, o mosquetinho, quanto o meu, a minha etiquetinha, tá? O meu forrinho, eu vou deixar ele reto. Eu vou explicar pra vocês depois por que é que eu vou deixar ele reto. Mas eu não vou fazer o desenho nele. E aqui eu vou puxar bem. Então, eu vou começar a costurar por aqui, ó. Venho, costuro. Aqui, faz um ponto bem pequenininho pra poder fazer a curva e sobe. Chegou aqui, reto aqui, reto aqui. Depois a gente vai desvirar por essa ponta e fechar aqui. Então, eu não preciso desenhar dos dois lados, não preciso cortar antecipadamente, porque fica mais confortável se a gente fizer desta forma. Então, vamos lá. Eu vou colocar ele na máquina. Quando a gente coloca na máquina, a gente tem que pensar que eu tenho Peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Esqueci, fugiu. Aqui, ó, quando eu for colocar o zíper, ele tem que estar voltado para o forro. E ele vai ter um volume, grande, ó. Tá vendo? Essa distância aqui, ó, o pé não... Tá vendo? Dá pra ver, né? A agulha tem que fazer esse pé todo. Então, a gente tem que compensar isso aqui. Eu tenho uma ferramenta que compensa isso. E você que não tiver uma ferramenta que compensa, você pode usar um hashi, você pode usar a ponta de uma tesoura, só tomar bastante cuidado para compensar aqui ou fazer na mão, tá? Eu vou te ensinar já a fazer esse detalhe do zíper aqui. Então, vamos lá. Gente, essa aula é tão rápida. Se vocês tiverem alguma dúvida, é melhor perguntar logo, viu? Aqui o negócio vai ser papum! Vapt-vupt mesmo. Minha mãe. O que é? Fala alto, fala. Ela me deu essa ferramentinha aí também, mas é pra zíper de calça jeans, mas eu não sei usar ainda. Ela precisa ir lá em casa me ensinar. Vou nem falar nada. Aí cai a minha moral de professora. Porra, se a mãe não sabe costurar, aí fica difícil, né? Então bora lá, vamos aprender. Agora, em vez de olhar o celular, eu vou olhar ali a máquina. Isso, então bora aqui olhar. Na verdade, é uma ferramenta que eu tenho para fazer zíper de calça. Ela vai fazer a compensação. Porque o que a gente precisa entender? O pezinho, ele caminha sobre o tecido. Então, o tecido tá aqui e o pezinho caminha assim, ó. Né? O tecido desliza e ele caminha assim. Quando a gente tem um volume alto, ele vai fazer isso aqui. Só que o pezinho não faz essa rampa. Então, a agulha vai bater reto e ele vai fazer isso aqui. Ele vai ficar descompensado. Ele não consegue. Então, a gente precisa fazer o quê? Elevar ele para ele ficar reto também e a agulha bater certinho aqui, ó. Tá? E mesmo que eu tenha um volume alto, uma distância grande, se ele tiver reto, em comparação ao tecido, ele tiver reto, ele consegue fazer a puxada do tecido. Agora, se ele tiver inclinado assim, para ele fica meio que impossível. Ele não tem tração nas 4 rodas, não dá. Então, a gente faz esse joguinho aqui. Ele vai compensar isso que eu falei pra vocês, ó. Se vocês lembrarem da imagem que eu te falei, é exatamente a distância do zíper. Ele faz a compensação da altura do zíper. Ele tem um buraco no meio e ele tem o desenho de uma calça jeans, porque é para fazer grandes costuras de calça jeans. Mas eu adaptei isso aqui para outras coisas também. E aí eu vou passar com a agulha aqui no meio e o carrinho vai correr aqui em cima. Mas aqui o objetivo não é ensinar vocês a usar essa peça não, e ela também não fala português, essa peça. Mas a gente tem como compensar usando até uma régua pequenininha. Se você pegar essa régua aqui, ó, e fizer aqui do lado a régua, aqui, ó, você botou a régua aqui, coloca o meio do pezinho aqui em cima, ele vai te ajudar do mesmo jeito. Vou até fazer pra vocês acharem que eu não consigo fazer, então vamos lá, ó. Puxo bem aqui, bem alinhadinho. Ó. E vou passando a costura. E aí, pronto. Depois que ele passou, aí ele vai embora. Vou diminuir o ponto aqui, porque eu quero esse pontinho bem
miudinho. E é muito legal, eu aprendi isso aqui, gente, vou contar pra vocês. Eu tava dando um workshop ensinando a fazer uma coisa. E ao vivo, né, sempre fica muito mais difícil. E eu lá dando aula. É um workshop para bastante gente numa loja. E chegou lá na hora, eu virei e falei, então, blá, 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 eu vou fazer aqui. Aí quando eu fui fazer, gente, nossa, o carrinho não subia. E eu, maior dificuldade, o carrinho não subia de jeito nenhum. Aqui, ó, agora eu venho com ela aqui, ó, e vou colocar ela vai fazer a compensação da... E aí eu vou empurrando, pronto, passou pelo ponto principal, aí é só vir reto. E eu lá falando, né? Aí ela virou e falou assim pra mim, professora, sabe o que é? É por causa da... Você precisa compensar isso aqui. Você pega alguma coisa e põe aqui atrás pra ela ficar reta, em vez dela ficar com um pezinho, com um carrinho assim, ó. Vou pegar um pezinho aqui. Em vez dela ficar com o pezinho assim, ó, ela tá assim. Então você tem que pôr alguma coisa aqui atrás pra compensar. Então você pode pegar a ponta da tesoura e pôs a ponta da tesoura assim. E eu com a cabeça baixa, eu tava tensa, suando, nervosa. Porque eu tava fazendo negócio e não tava dando certo ali na hora, né? De pé, numa máquina doméstica e tal. Aí eu virei e falei assim, nossa, que legal. Aprendi na hora. Que nem aquela história da Janete lá conversando. A Janete viu um outro lado. E a gente sempre aprende. Aí eu falei, nossa, que legal. Eu levantei a cabeça e falei assim, nossa, o que você faz? Como se chama? Ela chamava Valéria, que é uma prima minha que eu sou apaixonada por ela. Nós somos muito amigas. Já chamou a atenção pela coincidência, né? Aí eu peguei e falei assim, ei, você faz o quê? Ela falou assim, achei que ela ia falar assim, eu perguntei achando que ela ia falar assim, faço, sei lá, bolsa de maternidade, eu faço enxoval de não sei o quê, ou sei lá. Eu queria saber o que ela fazia de artesanato, na verdade. Aí ela falou assim, eu sou engenheira, faço prédio. Aí eu falei, nossa, aí ali da física, né? Da compensação e tal. Aí eu falei, que legal. Eu fiquei fascinada por aquilo. A partir dessa aula aí, eu comecei a pensar as coisas mais de maneira... com mais matemática, sabe? O quanto a gente usa a matemática nas nossas costuras e no nosso dia a dia, sabe? É muito legal mesmo. Eu adoro fazer isso. Bom, ó, vou fazer vou compensar um pouquinho a curvatura aqui. Não precisa muito, tá? Mas vou compensar uns tequinhos aqui na curvatura aqui dela. Ó, fez essa forma. Aqui ficou aberta a boca inteira. Você pode vir e fechar um pouco essa boca, mas dá mais trabalho. Você também poderia vir e fazer o mesmo desenho, só que para fechar, gente, é o ó. Então, deixa retinho, vai ficar um volume lá dentro da sua bolsa e não tem problema nenhum. Abro bem, dedão, aí você põe o indicador lá dentro, dedão opositor aqui, o dedão no sentido contrário e virei a peça. Virei a peça. Gente, falei pra vocês que é uma peça rápida. O negócio aqui é papum. Papum. E vral. Olha que bonitinho, gente, que fofura. Que eu lembrei, o que eu falei pra vocês, que é muito importante a gente estar atenta o lado que o cursor tá fechando é o mesmo lado. Aqui você vai passar na máquina reto, tá? Esse forrinho você vai deixar reto. Ele dá volume lá dentro, mas, gente, não atrapalha em nada, sabe? Então pode deixar ele curvadinho. Cadê meu óculos? Perdi meus olhos. Tá aqui. E aí, ó, o óculos vem aqui dentro, ele coube certinho o meu óculos de grau, sobrou volume, até pra um cartão, tá? Sabe, se você quiser guardar um dinheirinho aqui dentro, até dá. E ele virou aí com um chaveiro, ó. Ô, tá, pega pra minha bolsinha que eu fiz, a minha bolsinha. Tá lá na cozinha, tá na cadeira? Desse mesmo material aqui, ó. Embaixo da calça da Diana. Tá aí, ó, gente. Ficou fofo. E olha, eu vou dizer pra você, esse tamanho que eu fiz, inclusive cabe um óculos de sol, tá? Tranquilamente ele cabe um óculos de sol. Eu ensinei pra vocês, obrigada, eu ensinei pra vocês a fazer essa bolsa aqui, e aí o objetivo dessa carteirinha aqui, ó, era pra colocar aqui, pra eu ter mais um acessório, porque como eu quero
ter essa peça, levar um óculos e ele não vai caber dentro, ele definitivamente não vai caber dentro da Bosby, vai ficar muito volume, então eu fiz com o mesmo modelo. E aí, gente, o que vocês acharam? Curtiram? Vocês, meninas, curtiram? Curtimos. Curtiram? Então tá bom, eu asmei. A Mari falou que gostou muito. Obrigada, Mari, Fátima. A Fátima chegou agora há pouco. Muito obrigada pelo carinho de vocês aqui. Bom dia, moro em Juiz de Fora. Mais uma aula maravilhosa. Obrigada, professora. Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigada e que volte 5 vezes mais, né, para todos nós. E é isso aí, gente. É isso aí. Tá aí a pecinha de hoje. Ficou muito fofa mesmo, tá bom? E aí, um grande beijo pra vocês. E essa peça precisa de passaporte? Ah, tá. Essa peça precisa de passaporte? Essa peça precisa de passaporte? Não, é aquela lá que ela perguntou. É na hora que você mostrou. Essa perna é que eu achei que eu tô fazendo uma viagem que eu vou fazer, que essa aqui também vai precisar de passaporte. Não, mas se essa aqui, ela é... Eu comprei nos Estados Unidos, tá? Ó, Made in USA. Eu comprei nos Estados Unidos e ela é... Enfim, ela tem um desenho de uma calça jeans. Pois eu vou ter, quem sabe, tentar dar uma achada aqui. E aí, se eu achar aqui, de repente a gente acha na Shein. O que você faz? Tira um print de tela aqui, ó. Peraí que eu vou mostrar ela aqui, ó. Tira um print. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. E aí você joga naquele Google, sabe aquele Google pesquisa? Peraí. Ó. Peraí, meninas. Peraí que eu vou ajudar vocês aqui. Tira um print. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, aí você vai no Google e tem um desenho de uma câmera. E aí você joga essa foto lá. Quem sabe você acha também, tá bom? Na internet. Mas eu já te falei, não se preocupe com isso, tá? Se você achar uma régua, tem uma reguinha de canto mitrado que tem esse furo no meio. Você pode usar essa, eu não tô com ela aqui agora, mas tem uma reguinha de canto mitrado que tem esse furinho no meio. É só usar esse furinho ou pôr uma régua bem na lateral ou ainda compensar com a ponta da tesoura, porque foi quando eu aprendi. Claro que ferramentas eu gosto muito delas, então quando eu acho uma ferramenta diferente, eu gosto muito de comprar porque eu acho legal usar, tá? Mas você não precisa comprar ela obrigatoriamente, tá bom? A Cirlei mandou aqui, bom dia, moro em Juiz de Fora, mais uma aula maravilhosa, a minha peça, Deus abençoe grandemente sua vida e sua família, beijo pra você e sua mãe, obrigada, Elaine adorou a peça, a Fátima, a Elaine, obrigada pelo carinho, Laís, melhoras pra você, Laís, que o seu ciático pare de mandar lembranças, ok? E, né, deixa ele quieto no canto dele pra longe, né? Terá outra live ainda hoje? Não, Elaine! Até quinta-feira, ansiosa pela próxima. Adorei. Aonde consigo molde? Vânia, eu ensinei a fazer no comecinho da aula. Não precisa de molde, não. Você vai usar a sua referência. E ele dá pra qualquer óculos. Quer ver? Olha, presta seu óculos aí, mãe. Ó. O dela é maior, é diferente do meu, e aí ele acaba... Porque assim, existe um padrão, né, de tamanho de óculos, né, ó. Aqui, ó, certinho aqui, coube, tá? O óculos. Tá aí o seu. Mesmo que seja maior do que esse, ele cabe também. Tá aí pra você, ó. Pronto. Ela acabou de ganhar um. Nós é 10. Então, um beijo pra vocês no coração. Não esquece de fechar o fundinho, hein? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela aula de hoje. E essa foi rápida, hein? Nós nunca fizemos uma aula tão vapt-vupt como essa. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau. Fui. Tchau.